sou membro do Senapec. Para quem não conhece, o Senapec é o Centro de Apoio à Comissão de Pesquisa da Escola de Enfermagem. Então, nós trabalhamos lado a lado da Comissão de Pesquisa. E, ao longo do ano, vocês vão poder acompanhar que nós vamos oferecer várias palestras, workshops, às vezes mini-curso, tudo com temas relacionados que auxiliarão vocês desde a elaboração do projeto de pesquisa até a publicação dos artigos. Então, fiquem atentos, muito em breve nós já vamos liberar a programação do semestre, para que vocês tenham maior condições de se organizar de forma com antecedência, e hoje eu inicio esse ciclo. Hoje, então, eu vou falar sobre a elaboração do termo de consentimento livre e esclarecido e as formas de obtenção. Ainda mais agora, considerando esse momento de pandemia, que muitas pesquisas presenciais estão suspensas, né? Quais são as opções, então, que nós temos para conseguir o consentimento livre e esclarecido? Eu gostaria de combinar com vocês para eu falar toda a minha palestra e, no final, abrir para perguntas. Porque a hora que eu estou apresentando, eu não consigo enxergar o chat. Acho que fica um pouquinho mais difícil. Então, a gente pode fazer dessa forma? Eu falo tudo, aí vocês vão anotando as dúvidas e no final eu abro para perguntas. Ok? Eu sou um pouco acelerada e eu já percebi que eu grito também quando eu estou falando. Lilian, se eu estiver gritando, vocês acham, gente? Eu descobri que eu grito quando eu estou dando aula online. Se eu estiver muito acelerada ou gritando, alguém me avisa, por favor. Tá, pode deixar, Karina. Então, vamos lá. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim, agora está começando. Começou. Tá, joia. Beleza. Então, como eu disse, eu vou falar sobre o termo de consentimento livre e esclarecido. Essa minha apresentação, ela foi elaborada em cima da resolução 466 de 2012. Acredito que todo mundo que está hoje nessa palestra conheça essa resolução, porque ela é o carro-chefe da ética em pesquisa com seres humanos aqui no Brasil. Também eu levei em consideração a resolução de 510 de 2016 e a carta circular de 9 de maio de 2020, que foi publicada pelo Ministério da Saúde em conjunto com a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, onde ela trata orientações para a condução de pesquisas e atividades do CEP durante a pandemia provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, o COVID-19. Então, tudo que eu vou falar aqui está embasado nessas duas resoluções e nessa carta circular. Como que eu estruturei essa minha palestra? Eu começo dizendo sobre os princípios da bioética em pesquisa envolvendo seres humanos. Em seguida, eu vou trazer todos os elementos necessários para a elaboração do termo de consentimento livre e esclarecido, independentemente da forma como nós vamos obtê-lo. Os elementos que eu trago aqui, eles são necessários, independentemente da forma que nós vamos obtê-lo. Elaboração do termo de assentimento livre e esclarecido. As formas de obtenção do termo de consentimento livre e esclarecido, a solicitação de dispensa do termo de consentimento livre e esclarecido e algumas considerações finais. Então, quando a gente pensa nos princípios da bioética em pesquisa envolvendo os seres humanos, nós temos o principialismo. O principialismo, ele é uma doutrina ou um movimento que nos apresenta os 4 princípios morais básicos. Vocês vão ver que esses 4 princípios morais básicos é a base da ética envolvendo os seres humanos. Nós vamos ter que atender os 4 princípios desde a elaboração do projeto de pesquisa até a hora que nós vamos publicar os nossos resultados. E quais são eles? O primeiro, respeito à autonomia, que é a liberdade de decidir e de optar. A não maleficência, eu não vou elaborar um projeto de pesquisa onde eu sei que intencionalmente eu vou causar dano para os participantes. A beneficência é a promoção do bem das pessoas. Então, os nossos projetos, eles preveem a promoção do bem das pessoas, né? E a justiça, que é a igualdade entre os homens. O que que é isso? A partir do momento que eu já sei qual que é a população que eu vou estudar, meus critérios de inclusão, todos que atenderam os critérios de inclusão têm igualdade para entrar
no projeto de pesquisa. Eu não posso escolher por um ou por outro. A partir do momento que todos têm a mesma condição de entrar, eles têm a igualdade, eles têm a mesma possibilidade de entrar na pesquisa. Então, esses daqui são os 4 princípios básicos que vão permear tanto a elaboração do meu projeto de pesquisa, o desenvolvimento, até a publicação dos meus resultados. Sabendo agora dos 4 elementos, dos 4 princípios do principialismo, o que é necessário para a elaboração do termo de consentimento livre e esclarecido? Mais uma vez, refrisando que, independentemente da forma que vocês vão obter esse termo, esses elementos necessariamente precisam estar contidos neste documento. O primeiro, a linguagem. Quando nós vamos elaborar o termo de consentimento, eu tenho que elaborar numa linguagem que seja compreensível para o participante de pesquisa. Então, primeiro de tudo, eu preciso conhecer quem são os meus participantes de pesquisa, qual que é a média de escolaridade, o grau de entendimento. Se eu escrevo um texto muito difícil para o participante da pesquisa, o teu termo não vai ser aprovado pelo comitê de ética, tá certo? Então, a primeira coisa de tudo, eu preciso conhecer quem são esses participantes e desenvolver o termo de consentimento em uma linguagem acessível. Ele deve ser elaborado em forma de convite, porque facilita a compreensão do participante. Então, como seria? Gostaríamos de convidar o senhor para participar da pesquisa, ou gostaríamos de convidar você. Aí, eu sempre gosto de falar nessa parte que a questão do respeito, ela não está escrita nas resoluções, mas, por exemplo, os participantes das minhas pesquisas são pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. Por enquanto, que daqui a pouco já não vai ser mais tão velhos quanto eu, mas por enquanto são pessoas mais velhas do que eu. Então, por respeito, eu sempre trato por senhor. Se eu estivesse fazendo uma pesquisa com alunos da graduação, não teria problema de dizer, gostaríamos de te convidar nesse sentido, ok? Muitas vezes, os participantes que serão incluídos na nossa pesquisa, ele só vai poder entrar pelo consentimento do representante legal. Aí, nesse caso, eu vou elaborar o termo de consentimento livre e esclarecido voltado para o representante, tá? Então, como que seria? Vamos supor, a gente pedindo autorização de um pai para que o filho pudesse participar da pesquisa. Gostaríamos de solicitar a autorização do senhor para que o seu filho possa fazer parte da pesquisa. E aí, todo o resto do termo vai ser desenvolvido falando com o representante legal, ok? Todo o termo de consentimento livre e esclarecido, ele precisa obrigatoriamente conter o título, os objetivos e a justificativa do teu projeto. O título e os objetivos, eles precisam ser idênticos ao do seu projeto de pesquisa. Aí vocês podem falar, Karina, você acabou de me falar que eu tenho que fazer numa linguagem acessível. O meu título tem uns nomes que nem eu consigo pronunciar direito. Não tem problema. O título e o objetivo, ele vai estar idêntico do projeto. Na justificativa, você aproveita para explicar para o participante da pesquisa o que é que você está pretendendo fazer, tá? Mas se por um acaso vocês falarem, não vou colocar meu título que está muito difícil, volta com pendência. O título e o objetivo tem que ser o mesmo. Então, refrisando, aproveitem a justificativa para tornar claro para o participante o que é que vocês pretendem fazer. Uma outra coisa que é obrigatório desculpa que eu não desliguei meu celular. Uma outra coisa que é obrigatório, descrever todos os procedimentos que serão realizados com este participante de pesquisa. Na enfermagem, nós usamos muito questionários, né? Então, se for o caso de vocês vão ter que descrever rapidamente o que esse questionário vai medir e qual que é a duração média prevista para ele responder. Porque ele tem que saber se ele vai levar 30 minutos, 2 horas, 4 horas, isso pode interferir diretamente na vontade dele participar ou não, certo? Então, que fique muito claro que a gente precisa passar essa informação para o participante de pesquisa. Se no projeto está previsto exames em geral, obrigatoriamente tem que conter o nome do exame, como esse exame vai ocorrer, principalmente quando é ressonância magnética, né, que o paciente não pode se mexer. Ele encara os possíveis riscos
e desconfortos gerados, assim como a frequência que ele vai ter que ser submetido a esse exame geral. Uma vez eu dei parecer em um projeto que falava assim, o senhor será submetido ao exame de imagem. Exame de imagem pode ser um monte de coisa, então tem que ser qualquer, era tomografia computadorizada, teria que passar 3 vezes por essa tomografia no período de tanto tempo. Então, tudo isso tem que deixar claro para o participante de pesquisa no termo de consentimento esclarecido. Aqui eu trago um exemplo, acho que ficou um pouquinho pequeno para vocês, eu não consegui aumentar. Mas eu vou ler, tá? Para trazer um pouquinho junto com a prática. Esse termo, ele já está aprovado pelo Comitê de Ética, essa pesquisa já está publicada, então não tem problema de eu trazer aqui, tá bom? Observem que eu começo pela justificativa do estudo e depois eu passo para a questão dos questionários. Esse paciente, só para vocês entenderem que o objetivo ficou lá para cima, eram pacientes de cirurgia cardíaca. Eu entrava em contato com esses pacientes um dia antes da cirurgia, convidava para participar, aplicava esse termo, e se ele aceitasse, eu voltava depois que ele tinha alta da UTI. Então, vamos lá, ó. Esta pesquisa pretende estudar se durante a sua permanência na unidade de pós-operatório, local onde o senhor vai ficar depois da cirurgia do coração, o senhor se sentiu estressado, entre parênteses, nervoso, porque a gente pensou, de repente, eles não sabem o significado da palavra estressado, mas nervoso todo mundo sabe. E se a presença do estresse interferiu com o bom funcionamento do seu coração. Esse bom funcionamento do coração, na verdade, eu estava investigando instabilidade hemodinâmica. Mas se eu colocasse instabilidade hemodinâmica, o meu participante ele não ia saber, porque eu sei que os pacientes que são submetidos à cirurgia cardíaca no HC, eles têm em média de escolaridade por volta de 3, 4 anos, tá? Além disso, vamos também investigar a presença de ansiedade e depressão antes da cirurgia. Caso aceite participar, um dia antes da cirurgia, nós vamos aplicar um breve questionário para avaliarmos se o senhor apresenta as características necessárias para participar da pesquisa. Se o senhor não apresentar, a sua participação será encerrada, não sendo necessário responder os demais questionários. Esse aqui, pessoal, o questionário, na verdade, são perguntas que nós aplicamos para o paciente para saber se ele tinha condição cognitiva preservada. Tá? Se ele não tivesse a condição cognitiva preservada, a participação dele terminaria aí. Mas no caso do senhor apresentar as características necessárias, iremos pedir para que o senhor responda um questionário sobre dados pessoais da sua vida e da história da doença, que é o instrumento de caracterização sociodemográfica e clínica, assim como vamos pedir para o senhor responder outro questionário, que investiga a presença de ansiedade e depressão. Desculpa, gente. Cliquei. É esperado que o senhor leve em torno de 40 minutos para responder todas as perguntas. Além disso, gostaríamos também de solicitar a sua autorização para analisar os dados de sua cirurgia e permanência na unidade de pós-operatório, por meio de consulta aos prontuários. Nós também, eu entrevistei esse paciente no pré, aí ele foi para a cirurgia, ficou na UTI, depois eu voltei a entrevistá-lo no pós. Mas eu precisava de dados do POI. Então, e como que eu conseguiria esses dados? Por consulta. Então, está aqui bem claro para o participante que eu precisaria também fazer consulta aos prontuários. Por fim, depois que o senhor tiver alta da unidade de pós-operatório para a enfermaria, nós vamos nos encontrar novamente e vamos pedir para o senhor responder um questionário sobre situações que podem ter causado estresse no senhor durante a permanência na UTI. Para responder o questionário, o senhor levará em torno de 40 minutos. Então, deu para perceber, pessoal, a justificativa de uma forma que o paciente entenda e depois a descrição completa de como que será a participação desse paciente, desse participante, no projeto de pesquisa. Para além disso, no termo de consentimento livre esclarecido, obrigatoriamente nós temos que deixar claro que a participação na pesquisa ela é voluntária. Ele pode simplesmente optar por não participar, assim como ele pode optar também por deixar de participar em qualquer momento do desenvolvimento do projeto de pesquisa, tá? E isso não vai causar nenhum prejuízo no tratamento e segmento na unidade de saúde. Isso tem que estar muito claro para o participante de pesquisa, principalmente quando estão atrelados aos serviços de saúde.
Nós temos também que garantir esclarecimento em todas as fases da pesquisa. Vocês vão ver mais adiante que é obrigatório nós colocarmos o nosso telefone. Se a pessoa participou da pesquisa já tem 2 anos, ele acorda um belo dia e fala assim, gente, eu quero saber, fiquei com uma dúvida aquele dia que eu falei com a Karina, eu vou ligar para ela. Ele vai pegar o termo, vai me ligar, e ele tem o direito de receber esclarecimento durante todas as fases da pesquisa. Ele tem o direito também da manutenção de sigilo e privacidade, tá? Então, a gente tem que fazer de uma forma que ninguém descubra que aquelas respostas são do paciente A, B ou C. Então, a gente também tem que garantir esse sigilo e privacidade. Como eu já tinha falado, informar o endereço e telefone dos responsáveis pela pesquisa e do Comitê de Ética Local, para obtenção de maiores informações sobre o estudo. Além disso, a gente vai descrever a função do Comitê de Ética em Pesquisa. Então, se o paciente tiver, eu falo paciente, mas é participante, gente. Se o participante tiver alguma dúvida, ele tem o direito de ligar ou para os responsáveis, os pesquisadores responsáveis, ou direto no Comitê de Ética Local. Daqui, eu reforço a importância da gente colocar o título no termo de consentimento livre e esclarecido, tal qual está no projeto de pesquisa. Porque é dessa forma que o secretário do Comitê de Ética vai fazer para encontrar o projeto. Acho que todo mundo aqui sabe, a submissão para apreciação do nosso projeto de pesquisa em si é pela Plataforma Brasil. Então, se um participante ligar querendo mais informação, o secretário, por meio ou do CAI, que daí geralmente a gente não coloca o número CAI no TCLE, mas pelo título ele consegue localizar qual que é o projeto para poder dar a informação para o participante. No caso de ressarcimento, o que é ressarcimento? É quando, por um acaso, a gente tem um fomento e a gente consegue ajudar financeiramente essa pessoa a participar da pesquisa. Não que nós vamos pagar para ele entrar na pesquisa. Isso é antiético. Nunca a gente vai pagar uma pessoa para entrar na pesquisa. Mas vamos supor que eu tenho um orçamento que eu preciso que o paciente retorne lá na escola de enfermagem para colher um sangue só para minha pesquisa. Ele não vai para o HC, porque o que a gente faz, eu falo muito de HC porque é minha realidade, mas o que a gente faz muito? A gente vai lá, quero fazer uma pesquisa de acompanhamento, eu vou ver quais são os momentos que ele volta para o HC, para eu organizar de acordo com o meu projeto, para ele vir já para o HC e eu já aproveito e já faço a entrevista. Mas em alguns casos isso não é possível, e a gente tem que falar, então o senhor vai ter que vir fora da data de ambulatório, de qualquer coisa, só para participar da pesquisa. Se por um acaso no meu orçamento eu tiver previsto ressarcimento de despesas, eu vou colocar no meu termo. E aí eu já tenho que informar o valor e para que vai ser esse ressarcimento. Então, vamos supor assim, ó, caso o senhor aceite participar, o senhor receberá R$ 50 para ajuda no combustível e na comida, tá? É extremamente importante que, caso vocês tenham esse recurso, o valor já seja indicado no termo. Porque você não pode dar 50 porque o participante veio de Sertãozinho, e aí você vai dar 100 porque o participante vem de Campinas. Isso também é antiético, você tem que fornecer o valor igual para todos eles. São eles que vão ler as condições e vão falar, eu tenho condições de vir com esse valor? Se tem, vem, se não tem, não vai aceitar participar. Mas, Karina, isso são poucas pessoas que têm, como é que fala, que vai ter esse valor em caixa para fazer esse ressarcimento. Então, eu não posso fazer pesquisa? Você pode. Só que aí no seu termo de consentimento você vai dizer, o senhor deverá retornar para uma fase da pesquisa, entretanto, não haverá ressarcimento das despesas. Aí, mais uma vez, o participante que vai julgar. Ele vai falar, eu tenho condições de vir sem ressarcimento, sem ajuda? Tenho. Se eu não tenho, ele não vai participar da pesquisa, tá bom? Uma questão extremamente importante que deve conter no termo de consentimento, as formas de indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa. É direito do paciente buscar por indenização se ele se sentir prejudicado por ter participado da pesquisa, tá? É muito importante que vocês saibam que a escola de enfermagem e mesmo o HC, eles não têm recurso para indenizar participantes de pesquisa que nós realizamos, tá?
Eu, pessoalmente, também não tenho, mas por isso eu vou falar, você não tem direito? Não. Se o participante se sentir prejudicado, ele tem o direito de buscar a indenização de acordo com o que já existe no Brasil, tá certo? A indenização de pessoas físicas mesmo, tá certo? Mas a gente não pode nunca negar uma forma de indenização. Então, ele vai buscar indenização de acordo com as leis vigentes no Brasil. No termo, eu ainda preciso descrever os possíveis desconfortos e riscos que são previsíveis para o participante da pesquisa. Por que eu grifei participante da pesquisa? O risco, a gente tem que fazer uma reflexão se eu vou levar risco, que tipo de risco e se isso vale a pena. Para o participante de pesquisa, não é para o pesquisador. Uma vez eu dei parecer no projeto que era um estudo era de bancada. Aí o pesquisador falava assim, possível risco é eu me contaminar com o sangue do participante. Isso daí, bem, você que escolheu fazer sua pesquisa de bancada, o risco a gente sempre tem que pensar é para o participante, não é para o pesquisador, tá? E além de eu descrever os possíveis riscos, eu tenho que falar também que providência que eu vou tomar, que cautela que eu vou tomar para que esse risco não aconteça, né? E se o risco acontecer, se realmente aconteceu o que estava previsto, quais são as medidas que nós vamos tomar? Então, isso tudo, isso assim, eu acho que mais da metade dos termos de consentimento ficam em pendência por causa disso. Porque você tem que descrever o risco. E tem muita gente que escreve assim, ó, minha pesquisa não tem risco. Não é previsto o risco na minha pesquisa. Então, vocês voltem e leiam a resolução 466 e 510, que tem lá. Toda pesquisa envolvendo os seres humanos envolve algum tipo de risco. Isso é dado, tá? Então, assim, a gente tem que fazer uma reflexão para ver qual que é o risco para o nosso participante. Além dos riscos, eu vou descrever também os benefícios, diretos e indiretos, para aquela pessoa que está participando, né? Ao final do TCLE, eu tenho que ter campos distintos para o nome, assinatura e data do participante da pesquisa ou do seu representante legal, assim como para o pesquisador responsável. Depois eu vou mostrar 2 exemplos para vocês. E garantia de que o participante da pesquisa receberá uma via do TCLE assinada pelo pesquisador responsável. Karina, por que está grifado via aqui? Se vocês escreverem cópia, volta com pendência. Por quê? O termo ele é um documento. Então, eu preciso das vias, eu não posso fazer uma cópia, tá bom? E é importante que mesmo quando a gente obtém o termo de consentimento de forma remota, é direito do participante ele receber uma via assinada, se assim ele quiser, certo? Então, pessoal, esses são os 15 passos que eu sempre gosto de falar, que a gente tem que obrigatoriamente atender quando nós elaboramos o termo de consentimento livre e esclarecido. Agora eu vou dar exemplo para vocês dessa questão aqui, ó, dos campos de assinatura, porque também é muito motivo de pendência. O campo de assinatura, ele não pode ficar solto numa página sozinho, ele tem que estar fazendo parte do corpo do TCLE. Porque se o campo de assinatura estiver numa página sozinha, a gente não sabe o que essa pessoa leu antes, ela está assinando um papel em branco, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Só para situar, é o mesmo projeto ainda, tá? O título, Avaliação da Instabilidade Hemodinâmica e dos fatores que influenciam o estresse dos pacientes em pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca. Eu optei por fazer assim. Eu era pesquisadora responsável e eu tinha pesquisadoras colaboradoras. Então, como que eu optei por fazer? Pesquisadora responsável, o meu nome, o telefone e o endereço. E pesquisadoras colaboradoras. Então, na época, as professoras Lídia e Rosana eram pesquisadoras colaboradoras e as enfermeiras Ellen e Mariana também. Nesse caso, todas nós já tínhamos graduação. Então, qualquer uma de nós poderíamos aplicar o termo de consentimento livre e esclarecido, reforçando que esses nomes, todinhos eles, aparecem também na capa do projeto de pesquisa e na plataforma Brasil. Quando a gente vai submeter o projeto, tem uma aba que a gente tem que identificar a equipe de pesquisa. Então, qualquer pessoa dessa daqui que aplicasse o termo, estaria correto. Então, o que eu fiz nesse caso? Ó, nome do participante da pesquisa, assinatura e data.
nome do pesquisador, assinatura e data. Dessa forma, qualquer uma de nós 5 que aplicássemos o termo, aqui já vai ser adequado, tá vendo? É só colocar o nome, que podia ser o nome de uma das 5, assinatura e data. Observem que esse meu campo, ele não está separado, ele faz parte de um pedaço do texto do TCLE, porque senão não é aprovado. Agora, eu tenho uma outra situação quando nós estamos fazendo iniciação científica. Então, eu tenho um projeto que sou só eu e minha aluna de iniciação científica, e mais ninguém. Perante a CONEP, uma pessoa só pode ser considerada pesquisadora responsável após o término de uma graduação. Então, tem que ter uma graduação concluída. A aluna de iniciação científica está ainda em processo da graduação. Então, ele não pode assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, tá certo? Quem que vai assinar? Nesse caso, que sou só eu e minha aluna de iniciação científica, sempre sou eu que vou assinar, porque eu já tenho um curso de graduação e eu sou professora responsável, pesquisadora responsável. Aí, para evitar aqui, ó, tinha que escrever o nome, assinatura e data. Como nesse caso sou só eu que vou assinar, eu já posso adiantar o meu lado, já deixo o meu nome escrito, aí eu só assino e dato. E a parte do participante de pesquisa permanece inalterada, o nome, a assinatura e a data. Bom, assim, de uma maneira geral, de elaboração de termo de consentimento livre e esclarecido, era isso que eu tinha para trazer. Agora eu vou trazer algumas situações que eu acho que merecem um reforço, tá? Quem aqui nunca teve dúvidas, quando a gente tem participação de juízes, eu faço ou não faço o termo, como é que fica? Então, em que casos que eu vou fazer um termo, elaborar um termo de consentimento livre e esclarecido, quando eu tenho participação de juízes? Quando eu estou desenvolvendo estudos metodológicos. Então, o que é isso? É aquele estudo que eu vou validar uma escala, que eu vou construir uma escala, em que, em algum momento, nós precisamos de um grupo de expertises que vão sentar juntos e vão falar assim, ó, vamos ver, então, qual que vai ser a versão final em português. Ou, se não, eu vou fazer a validade de face de conteúdo desse instrumento. Nesses casos, eu preciso da elaboração de um termo de consentimento livre e esclarecido. Diferente, por exemplo, essa pesquisa que eu estou trazendo para vocês desde o começo, os exemplos, né? Eu fui entrevistar pacientes no perioperatório de cirurgia cardíaca. Mas antes de eu começar minha pesquisa, eu peguei um instrumento de caracterização sociodemográfica e clínica, que não é um instrumento psicométrico, é só um instrumento de caracterização sociodemográfica e clínica. E pedi para 3, 5 pessoas darem uma olhada para mim, para ver se não esqueci de nada. Então, são pessoas que têm expertise na área. Será que eu não esqueci de nada? Ou coletar de uma outra forma? Ou, enfim. Isso não precisa de termo para participantes de juízes, tá? Então, só para ter essa diferença. Então, quando for necessário, que é um estudo metodológico, a gente elabora um TCLE, e aí no cabeçalho vai conter a especificação, termo de consentimento livre e esclarecido para juízes. Uma outra questão também que eu achei que seria importante pontuar é a questão dos estudos experimentais. Principalmente agora que nós... Alguém abriu o microfone? Principalmente agora que nós estamos vivenciando essa era de busca por vacinas, né? O estudo experimental... Olívia, tá dando Oi. eco? Tem alguém Tá com o microfone aberto? Não. José Tá Marcos. fechado. Ah, lá, fechou. Vou voltar lá. Ah, tá. Pronto. Independentemente de que tipo seja, não só da vacina, mas toda vez que existe um estudo experimental, é nossa obrigação explicar, quando pertinente, se existe método alternativos existentes, tá? Estudos experimentais, quando a gente está testando um princípio ativo novo, se já existir um princípio ativo aprovado pela Anvisa para uso no Brasil, o participante ele tem o direito de saber que já existe, tá? E mais, os pesquisadores, eles não podem tirar esse princípio ativo do participante para testar esse novo. Então, o que acontece? Eles vão continuar recebendo o que é o princípio ativo que eles já recebiam antigamente, e aí sim,
vai ter um grupo que vai receber o que já recebia antigamente o princípio ativo novo, e outro grupo que já recebia de antigamente o placebo. Então, só para vocês saberem que quando já existe um tratamento, ele não pode ser retirado. E o paciente ele tem que ter a certeza disso. Isso aqui é extremamente importante. Esclarecer, quando pertinente, a possibilidade de inclusão do participante em um grupo controle ou placebo, explicitando claramente o significado dessa possibilidade. Agora, se a gente for pensar nesse desenvolvimento das vacinas, não existia nada antes. Então, é assim, um grupo vai receber o princípio ativo, outro grupo não vai receber. Que eles têm que ter muita clareza do que significa isso. Que ele vai, se ele estiver tomando o que está recebendo o princípio ativo, ok. Se for o placebo, ele não está recebendo nada. E mais, ele não pode escolher se ele quer participar desse grupo ou do outro. Ele vai ser sorteado para um grupo ou outro, tá? Não exigir do participante da pesquisa, sob qualquer argumento, a renúncia ao direito de indenização por dano. Não é porque a indústria farmacêutica está testando um novo princípio ativo que ele vai falar assim, você renuncia ao direito de indenização se você apresentar eventos adversos graves. Isso não existe. Se ele apresentar eventos adversos graves, ele vai ter que ser ressarcido, né, de alguma forma. Então, isso também a gente nunca pode falar que ele tem que renunciar ao direito de indenização por danos. Essas grandes indústrias farmacêuticas, pessoal, eles são muito, assim, corretos. Eu já dei bastante parecer para estudo experimental de novos medicamentos, eles têm até advogados no grupo deles. Então, eles têm um seguro de vida, o termo de consentimento, eu já vi termo de consentimento com 15 páginas. É um termo que você fica uma manhã inteira só para analisar o termo. Então, é muito, assim, correto, muito certinho, quando a gente tem esses grandes estudos farmacêuticos por trás, tá? E uma coisa que eu acho que é extremamente importante, acho que todo mundo está vivenciando isso. Após comprovada a eficácia do princípio ativo, o grupo placebo obrigatoriamente também vai receber o princípio ativo. Eu não sei se vocês têm colegas que participaram de fase 3, de pesquisa de vacina, assim que surgiu a eficácia que a Anvisa liberou, o protocolo ele foi aberto e o grupo placebo foi chamado para receber a vacina, tá? Isso tudo já estava previsto, está previsto na 466 de 2012 e também nas boas práticas clínicas, que é um documento internacional, tá? Então, era isso que eu gostaria de chamar um pouco a atenção para os estudos experimentais. E agora, a gente vai passar para a elaboração do termo de assentimento livre e esclarecido. Esse assunto é mais quem trabalha com crianças que vai saber do que eu estou falando, né? Então, o que é o termo de assentimento? É um documento elaborado em linguagem acessível para os menores ou para os legalmente incapazes, por meio do qual, após os participantes da pesquisa serem esclarecidos, eles vão dar anuência em participar da pesquisa, sem prejuízo do consentimento dos responsáveis legais. Então, nesse caso aqui, quando é criança, eu tenho um termo de assentimento para criança ou para adolescente, dizendo que ele concorda em participar, e um termo de consentimento livre e esclarecido para o responsável legal. Então, o assentimento é a ação ou efeito de concordância, anuência. O assentimento ele vai ser assinado pela criança, e isso vai demonstrar que a criança tem o desejo de cooperar na pesquisa, e o assentimento não substitui o TCLE. Então, quando você tem pesquisa desse tipo, dessa natureza, são 2 documentos. Um que é o TCLE para o representante legal, e um que é o assentimento para o menor. Aí, quando a gente fala de termo de assentimento, várias questões nos vêm à mente. A partir de que idade? O que deve conter? Como ser compreensível? Quem é o representante legal? Isso, assim, a gente não encontra muitas coisas dessas respostas, a gente não encontra na resolução 466. Então, o que eu vou compartilhar aqui com vocês, eu gostaria de deixar muito registrado, foi um evento que eu participei de boas práticas clínicas, onde a professora titular Ivone Evangelista Cabral deu uma palestra, e ela é membro da CONEP. Então, eu fiz 2 perguntas e ela respondeu com toda a expertise que ela tem
na participação da CONEP para clarear um pouco essa questão que, assim, sempre causa tanta dúvida, né? Porque não está na resolução, em nenhuma delas. Então, quando eu pedi, então, mais uma vez, deixar claro que essa aqui é a referência da professora Ivone Evangelista Cabral, quando eu perguntei a partir de que idade, ela disse, então, a gente vai elaborar o termo de assentimento para crianças e adolescentes. Crianças, a partir de que idade? Geralmente, a partir de 6 anos, eles já estão alfabetizados, tá? Então, de 6 a 11 anos, crianças, e de 12 a 17 anos para adolescentes. O que deve conter? Como ser compreensível? Isso tem na Resolução 466. Todos os elementos do TCLE devem conter no termo de assentimento. Só que a linguagem tem que ser acessível ou para criança ou para adolescente. Para o adolescente é um pouco mais fácil, né? Para a criança, às vezes, é um pouquinho mais difícil. Mas eu já vi muitos termos, pessoal, o termo de assentimento para criança, que ele é feito todinho com desenho. Isso é possível, tá? Então, assim, se tiver muito perto de 6 anos, for difícil compreender tudo escrito, você pode fazer desenho, uma sequência de fotos. Eu já vi muitos termos dessa maneira, o termo todinho com desenho para a criança entender, e no final ela vai lá e fala se concorda ou não, tá? Então, tem que ter todos os elementos do TCLE, e ao final do documento a criança assina. Isso sempre também, assim, causou um desconforto muito grande. Uma criança de 6 anos assinar, mas aí o que a gente pede? Para escrever o nome. Pelo menos, já que tem que ser alfabetizada, que ela escreva o nome ao final do documento. E aí, vamos supor, a criança não aceita e os pais aceitam. A criança não vai entrar no projeto de pesquisa, né? Aí, uma outra dúvida que eu sempre tive, que eu nunca conseguia encontrar, não tem nas resoluções, perguntei mais uma vez para a professora titular, Ivone Evangelista Cabral. Então, mais uma vez, referenciando a professora aqui, que é membro da CONEP, quem é o responsável legal? A gente sempre fica nessa dúvida, não fica? Quem é o responsável legal? Então, o responsável legal, isso é importante até para a gente ver a dificuldade que vai ser a depender da população que você vai escolher para fazer a tua pesquisa, né? Então, o representante legal é aquele que documentalmente responde pelo menor, tá certo? Aí ela deu alguns exemplos que eu achei bem bacana e resolvi trazer aqui para vocês também. Vamos supor que a gente tem uma mãe de adolescente, mas eu quero fazer pesquisa com o recém-nascido dessa mãe de adolescente. Eu vou ter que fazer um termo de consentimento para o responsável legal dessa mãe do adolescente e um termo de assentimento para a mãe do adolescente, para ela poder permitir que o filho recém-nascido entre na minha pesquisa. Pessoas privadas de liberdade. Eu tenho que elaborar um termo de consentimento livre e esclarecido para o diretor da instituição e um termo de assentimento para a pessoa que está privada de liberdade. Não é porque o diretor consentiu que o privado de liberdade, ele é obrigado a participar da pesquisa. Mas aí a gente não pode chamar de termo de consentimento, tem que ser de assentimento. No caso de crianças, quando a gente tem uma criança de abrigo que já está designada para uma família substituta, a gente tem que fazer um termo para a vara da infância e da juventude, um termo de assentimento para a família substituta e um termo de assentimento para a criança. Por isso que eu falei que a gente tem que saber a implicação legal para ver o quanto que a gente consegue, né? Então, nesse caso aqui, a criança de abrigo designada para a família substituta. E quando eu tenho criança que foi de abrigo, já se encontra com a família que possui a sua guarda. Então, a gente vai fazer o termo para aquele que documentalmente detém a guarda e o termo de assentimento para a criança. E, por fim, criança de abrigo, o TCLE para o diretor do abrigo e o termo de assentimento para a criança. Bom, então, até aqui eu já falei sobre o principialismo, o termo de consentimento livre e esclarecido, quais são os elementos necessários para o termo de consentimento livre e esclarecido. Chamei a atenção para a questão da elaboração de termo de consentimento elaborado para juízes, o termo de consentimento para pesquisas clínicas, né? E o termo de assentimento. Tudo que eu falei até agora serve para o que eu vou falar daqui para frente também, que são as formas de obtenção do termo de consentimento livre e esclarecido, e também do termo de assentimento. Todo mundo está acostumado e já conhece a Resolução 466 de 2012.
Lá na resolução 466 de 2012, obrigatoriamente, ele deve ser rubricado em todas as páginas e assinado ao seu final. Então, isso, a resolução 466 de 2012, me obriga a obtenção do termo de forma presencial, porque a pessoa ela tem que rubricar e assinar ao final. Para quem não conhece, em 2016, o Ministério da Saúde, juntamente com a CONEP, publicaram a Resolução 510. Então, desde 2016, o que é essa resolução? Essa resolução, ela dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em ciências humanas e sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente, e aí vai. Por quê, pessoal? A resolução 466, ela foi muito elaborada em cima de pesquisas clínicas. Tanto é que quando a gente vai preencher a plataforma Brasil, vocês vão ver que tem, assim, muitas informações que não cabem para os nossos projetos, né? Então, ela é muito para pesquisa clínica, a 466. Daí, as pesquisas de ciências humanas e sociais os pesquisadores começaram a se mobilizar, porque, assim, não cabia, o projeto deles não cabia totalmente naquele lá. Foi aí, então, que estudiosos publicaram a Resolução 510 de 2016. Nessa resolução, ela nos abre um leque de oportunidades da forma de obtenção do termo de consentimento livre e esclarecido, tá? Então, frisando que desde 2016 nós temos isso. É que agora o boom veio com a pandemia, de que eu faço agora, porque eu não posso mais ter presencialmente uma pessoa lá coletando dados, mas que vocês saibam que desde 2016 existe essa possibilidade. Então, o que traz a resolução? O processo de comunicação do consentimento e do assentimento livre e esclarecido pode ser realizado por meio de sua expressão oral, escrita, língua de sinais ou outras formas que se mostrem adequadas. Então, vocês conseguem observar que é um leque muito grande de oportunidades para a gente obter o termo de consentimento livre e esclarecido. Seguindo a resolução, o registro do consentimento e do assentimento é o meio pelo qual é explicitado o consentimento livre e esclarecido, ou do participante ou do seu representante legal, sob a forma escrita, sonora, imagética ou em outras formas que atendam às características da pesquisa e dos participantes. Então, desde 2016, essa resolução já nos dá essa oportunidade. O que é importante, gente? A partir do momento que não é de forma escrita, quando eu vou escrever no meu método, eu tenho que deixar muito claro para o comitê de ética de que forma que eu vou conseguir esse consentimento. De forma sonora. Então, eu vou fazer uma ligação, eu vou gravar a ligação, e depois eu vou guardar essa ligação, e na ligação eu leio o termo de consentimento livre e esclarecido, no final eu pergunto, você concorda em participar? Ele diz que sim, então esse que vai ser o meio de obtenção do termo de consentimento livre e esclarecido. O que é importante? Quando não for de forma escrita, a gente tem que detalhar a maneira pela qual nós vamos obter o consentimento, e depois como nós vamos armazenar, tá? Porque não basta obter, a gente tem que armazenar por 5 anos, da mesma forma. Porque se o participante quiser, em qualquer momento, independentemente da forma que eu obtive, ele tem direito de ter o termo e o consentimento dele. Então, que isso fique muito claro. Mas só para a gente ver que, a partir, então, de 2016, a gente já tinha essas possibilidades. E é bem aberto, vocês estão vendo, ó, sonora, imagética, outras formas. Então, se vocês estudarem uma forma que seja aplicável, é só escrever para o comitê de ética, deixar bem claro e como que você vai armazenar, e o comitê de ética vai avaliar, tá? Nos casos em que o consentimento ou assentimento não for registrado por escrito, o participante poderá ter acesso ao registro do consentimento ou do assentimento, sempre que solicitado. É por isso que nós temos que armazenar. Tá bom? Não é porque a gente vai conseguir de outra forma que ele não tem direito ao acesso do registro do consentimento. E uma outra coisa legal que eu achei na resolução 510 é que, muitas vezes, quando eu estava lá no hospital para entrevistar o paciente, ele não sabia escrever, nem assinar. E aí, o que a gente faz? O paciente, ele concordou em participar da pesquisa, eu li o TCLE todinho para ele, aí chega no final ele fala, eu não sei assinar.
Eu perdi o paciente? Não. De acordo com a resolução 510, a obtenção do consentimento pode ser comprovada por meio de uma testemunha que não acompanha a equipe de pesquisa e que acompanhou a manifestação do consentimento. Então, a gente pode, nesse caso, solicitar a presença ou de um auxiliar de enfermagem, de uma enfermeira, de uma fisioterapeuta, ela vai presenciar e daí ela assina no termo de consentimento livre esclarecido como testemunha, tá? Porque isso a gente não tinha na resolução 466. Então, isso aqui foi, essa resolução 510, pessoal, desde que você olhe para o teu projeto e fala, ele cabe aqui, pode ser para qualquer tipo de pesquisa, tá? E aí, mais recentemente, deixa eu só beber uma água. Mais recentemente, em 9 de maio de 2020, a CONEP e o Ministério da Saúde publicaram uma carta circular com orientações para a condução de pesquisas e atividade do CEP durante a pandemia provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, Covid-19. Essa carta, ela é específica para pesquisas que estão sendo desenvolvidas com pacientes com coronavírus, mas também é muito importante. Então, eu sugiro que quem esteja desenvolvendo pesquisas com pacientes com coronavírus, que leia essa carta. Vocês digitam no Google, Carta Brasília 9 de maio de 2020, que ela já aparece, tá? Então, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP, do Conselho Nacional de Saúde, orienta a adoção das diretrizes do Ministério da Saúde decorrentes da pandemia, com o objetivo de minimizar os potenciais riscos à saúde e integridade dos participantes de pesquisa, dos pesquisadores e dos membros do Comitê de Ética. Especificamente, quando a gente chega na obtenção do consentimento em estudos da área biomédica relacionada à COVID, observem que da área biomédica, no caso do paciente gravemente enfermo e internado em UTI, impossibilitados de consentir, então essa carta diz que deve-se realizar a tomada do consentimento do responsável legal. Porque assim, muito provavelmente esse paciente, ele vai receber visita, vocês vão identificar quem que é o responsável legal e vai obter o consentimento pelo responsável legal, tá? Então, é possível desenvolver pesquisa com paciente gravemente enfermos. No cenário de ensaios clínicos, que são esses estudos que estão acontecendo para testar novos princípios ativos, a realização do consentimento exclusivamente a posteriori não é adequada. O que ele está querendo dizer aqui? Quando se trata ainda de ensaio clínico, que a gente está testando novos medicamentos, novas vacinas, é preconizado ainda a assinatura do termo de consentimento livre esclarecido, mesmo no meio da pandemia, tá certo? Por quê? Haja vista não ser possível reverter a intervenção experimental. Então, faz a intervenção experimental hoje, já tem que assinar, antes de fazer tem que assinar, porque daqui 2 dias a intervenção já foi feita, não tem como reverter. E agora, aqui que eu acho que é legal, frente à situação de emergência sanitária decretada no país e ponderando o potencial benefício aos participantes de pesquisa, a CONEP entende ser admissível, neste momento particular, proceder com formas alternativas no processo de consentimento para estudos realizados em pacientes afetados pela COVID e que estão impossibilitados de fornecer o consentimento, em que os responsáveis legais estão distantes ou em isolamento social. Então, as alternativas são, uma, encaminhamento do consentimento por meio digital, com devolução do documento devidamente assinado em cópia digital. Então, o que é isso? Você manda o convite, o termo de consentimento por e-mail, pede para a pessoa imprimir, assinar e escanear de volta para você. Ou quem é mais da área tecnológica, que já assina direto o documento, já manda, mas enfim. Esse é um meio possível de obtenção do termo de consentimento livre esclarecido, tá bom? Então, você manda via e-mail, a pessoa assina e devolve para você. Consentimento em plataforma eletrônica. Então, vamos supor que você está usando o REDCap, Google Forms, SurveyMonkey, que são plataformas eletrônicas que hoje em dia estão sendo muito utilizadas para pesquisa, né? Então, você vai anexar o termo de consentimento livre e esclarecido, com tudo aquilo que eu falei lá atrás que tem que conter, e a primeira pergunta do questionário pode ser: você aceita participar da pesquisa? Se ele clicar que sim, então está consentido.
Uma outra forma é o consentimento gravado. Então, ou por telefone ou por aplicativo de comunicação. Como que a gente faz? Eu mesma, atualmente, eu tenho uma pesquisa que está sendo feita por telefone e a gente está fazendo o consentimento de forma gravada. O primeiro contato, a gente liga para o participante, explica e marca um dia, então, para a entrevista. Aí, nesse dia da entrevista, tem que estar com o gravador ligado, o pesquisador, ele lê o termo de consentimento livre e esclarecido por inteiro, e no final a pessoa diz, eu aceito ou eu não aceito participar da pesquisa, tá certo? Então, também é uma outra maneira da gente obter o consentimento dos participantes. O que eu volto a reforçar, quer seja qualquer um desses tipos que vocês optaram para obter o termo, o consentimento, ele tem que estar ricamente detalhado para o comitê de ética entender qual vai ser o trâmite. Porque se vocês me perguntarem, existe uma receitinha de bolo para eu desenvolver a letra A, a letra B, a letra C? Não. Você vai desenvolver, por exemplo, esse projeto que eu falei que a gente está desenvolvendo. Nós detalhamos o passo a passo de como vai ser feito a coleta de dados, como a gente vai obter o consentimento gravado. E depois, lembrando também que vocês têm que manter arquivado por 5 anos, caso o participante, ou mesmo o comitê de ética, peça para ver essa questão com vocês, tá? De como é que vocês conseguiram o consentimento livre e esclarecido dos participantes, ok? Deixa eu ver que oração, mas eu já estou acabando já. Aqui, ó. As formas alternativas de consentimento devem estar descritas no projeto de pesquisa, que vai ser submetido ao sistema CEP-CONEP. Independentemente da forma de consentimento, caberá ao pesquisador manter em seus arquivos com a comprovação do consentimento, seja por via digital, eletrônica ou gravada. E para os pacientes de coronavírus, tão logo seja possível, a equipe de pesquisa também deverá tomar o consentimento dos responsáveis legais em meio físico, assim que possível, tá? E uma outra coisa, a gente sempre também vai garantir o direito, se o participante ele quiser receber uma via física assinada pelos pesquisadores, ele também tem esse direito de receber, independentemente da forma que nós conseguimos o aceite. Se ele falar assim, eu quero uma cópia desse documento, então é de responsabilidade do pesquisador assinar uma via física e mandar por correio, tá? Esse projeto que a gente está fazendo, nós optamos por mandar uma cópia física para todos os pacientes que participaram. E agora, indo já para o final da minha palestra, e naqueles casos em que não é possível eu obter um termo de consentimento livre e esclarecido, o que eu faço? Eu vou solicitar a dispensa do termo de consentimento livre e esclarecido. Em casos em que seja inviável a obtenção do TCLE, a dispensa deve ser justificadamente solicitada pelo pesquisador ao sistema CEP-CONEP. Então, vai ser apreciado sem prejuízo posterior do processo de esclarecimento. Então, assim, se você está diante de uma situação que você pensa, não é possível obter o termo de consentimento livre e esclarecido, você vai elaborar uma justificativa e vai encaminhar para o CEP. É o CEP que vai dizer, realmente não tem como você obter o consentimento dos participantes e nós estamos autorizando, então, a dispensa desse termo. E como que você elabora essa justificativa? É um documento individual que vai ser endereçado ao coordenador do comitê de ética, tá? Nele vai ter o nome do pesquisador, o título da pesquisa e a justificativa para a solicitação da dispensa, né? Lembrando que, muitas vezes, o que a gente vê? Eu vou fazer revisão de prontuário, então eu não preciso contactar paciente. Calma lá. Existem diversas situações. Por exemplo, os meus pacientes de cirurgia cardíaca, o que eu sei? A maioria deles é tratado em posto de saúde, então o cardiologista clínico é do postinho de saúde, ou é da região, porque o HC recebe pacientes da DIR 18. Ele tem indicação cirúrgica, então ele é encaminhado para o HC, ele faz a cirurgia, tendo alta do ambulatório da cirurgia, que leva 3 meses, ele é contra-referenciado para os serviços de origem. Então, esse paciente ele não fica a longa data no HC. Se eu quero investigar o que aconteceu com esse paciente 1 ano após,
Eu vou ter muita dificuldade de contactar esses pacientes, porque eles não estão mais em acompanhamento no HC, eles já estão de volta para os serviços primários dele. Então, essa seria uma justificativa. Agora, vamos supor que vocês façam um tratamento com pacientes que têm hepatite C. Eu falo isso porque quando eu fiz parte do comitê de, aliás, até hoje eu sou do comitê de ética do HC, a coordenadora, ela trabalha diretamente com pacientes com hepatite C. Os pacientes com hepatite C, eles vão para o HC a cada 15 dias. Então, se você falar que você está pedindo dispensa porque o paciente não está mais lá, não bate, porque a cada 15 dias esse paciente tem que ir lá para fazer o acompanhamento da doença. Então, o que você vai ter que fazer nesse caso? Descobrir o dia que esse paciente vai, elaborar um termo e ir lá pedir para ele, eu posso fazer a revisão do seu prontuário, tá certo? Então, a gente tem que pensar certinho qual que é a justificativa para a solicitação. Uma vez eu peguei também um projeto que eles iam fazer um levantamento, agora era uma complicação em pacientes que foram a óbito após transplante renal. Também justificava, porque até conseguir, era um número elevado, e até você conseguir um representante legal desse pessoal para conseguir, então assim, era também uma justificativa, né? Estudos retrospectivos, desenvolvido por meio de consulta prontuária, banco de dados, resultados de exames, desde que não seja possível entrar em contato com o participante. Nessa carta, vocês também vão garantir para o Comitê de Ética a preservação de forma integral e absoluta e a privacidade e anonimato dos participantes, cujos dados serão coletados, e que esses dados que vocês estão coletando só vão ser utilizados para a pesquisa que está sendo demandada para o Comitê de Ética, né? Que você não vai aproveitar que você já vai ver o prontuário do paciente, vai copiar até o que não precisa, né? E que os resultados serão divulgados em eventos ou literatura científica. Ao final, o pesquisador responsável assina e data. E, mais uma vez, é o colegiado do Comitê de Ética que vai aprovar ou não a dispensa do TCLE. Não são vocês que vão escrever lá, ó. Não precisa de termo de consentimento para o meu projeto, tá bom? Considerações finais. Buscar o melhor momento, condição e locais adequados para que o esclarecimento seja efetuado, considerando para isso as peculiaridades dos convidados a participar da pesquisa, como também sua privacidade. Eu lembro que a própria doutora Márcia falava que muitas vezes, como eu já comentei aqui, o termo tinha 15 páginas. Então, não era incomum você dar o termo na mão do participante e falar assim, ó, leva para tua casa, leia com o teu marido, leia com a tua esposa, pede ajuda para o teu filho, tira dúvida com quem você quiser tirar, depois você volta para a gente acabar de ver se vai participar, se não vai. Então, isso é possível ser feito, tá? Prestar informações em linguagem clara e acessível, utilizando-se das estratégias mais apropriadas para a cultura, faixa etária, condição socioeconômica e autonomia dos convidados. Desculpa. E conceder tempo adequado para que o convidado possa refletir, consultando, se necessário, seus familiares ou outras pessoas que possam ajudá-los na tomada de decisão. Livre e esclarecida. Obrigada. É isso. Karina. Oi, Lilian. Tem uma pergunta. Pode ler agora? Pode. A Luciana Batista. Posso mandar o TCLE por e-mail e o participante, ao invés... Peraí que meu computador tá... Só um minutinho. E o participante, ao invés de assinar, responder que aceita e participar por e-mail? Pode. Quem que fez a pergunta? Luciana Batista. Luciana, pode, só que isso vai ter que estar bem descrito no teu método, que a forma de obtenção será essa. Você pode sim, tá? E aí você acrescenta que caso o participante queira receber uma via física assinada por você, pesquisadora, você encaminha via correio para ele, sem custos, porque daí quem tem que arcar com o custo do correio somos nós. Pode sim, tá bom? Mais alguma pergunta? Sim. Tem mais uma. A Roberta Alvarenga Reis. Gostaria de saber mais sobre os TALES com crianças, pois preciso fazer um com desenhos e não tenho essa habilidade. Alguma referência ou contato que possa ajudar?
Ó, lá na escola de enfermagem, quem trabalha muito com criança é a professora Lucila e a professora Luciana Maramonte. Eu, particularmente, eu não tenho experiência alguma com criança. Das vezes que eu vi os termos de assentimento de desenho, foi quando eu era relatora lá do Comitê de Ética do HC. A professora Lucila, ela tem um grupo de pesquisa. Eu acho que você poderia começar dando uma olhada no Lattes dela, de repente ela já tem até publicação com relação a isso, tá? Porque, assim, eu, particularmente, eu não tenho experiência com criança, então eu não tenho experiência de elaboração de termo de assentimento. Vou ficar te devendo. Olha, tem mais uma. Eu acho que o nome é esse. É Cleire Herrera. Ela pergunta, como construir um TCLE no formato online e posso entregar a via do, peraí, e como entregar a via do TCLE? São 3 perguntas, mas eu vou te falando depois. Tá. Essa questão do TCLE online, até onde eu sei, você vai ter que elaborar e você vai ter que anexar na plataforma. Você tem que, é que assim, eu não entendo dessas, assim, da operacionalização, mas o que que você tem que ter? Você tem que ter o termo de consentimento livre e esclarecido na íntegra, então eu acho que ele tem que estar postado nessa plataforma, a pessoa tem que ser capaz de clicar, de ler esse termo, e daí ele vai dizer se aceita ou não participar. E aí, para elaborar esse termo, você tem que seguir aqueles 15 passos que eu passei para você, tá bom? A segunda pergunta, posso coletar os dados 2 vezes, tanto presencial quanto online? Pode, você pode coletar. O que é importante ficar definido? Em que momento e como você vai obter o termo de consentimento livre e esclarecido? Se o primeiro encontro foi presencial, você já aproveita, você já obtém presencialmente o termo de consentimento livre e esclarecido. Se o primeiro for online, de que forma que você vai fazer essa obtenção? Vai ser por plataforma eletrônica, vai ser por telefone? Pode sim, mas tem que estar muito bem descrito em que momento e como você vai obter o termo de consentimento livre e esclarecido. A outra pergunta, no Google Form, podemos considerar aquele resposta sim, concordo, do participante ou depende do CEP da escola? Você vai falar que ele já aceitou. Mas antes disso, você vai ter encaminhado para o comitê de ética, você vai ter explicado que é dessa forma que você vai obter o consentimento, e se o comitê de ética disser, sim, você tem autorização, então é assim que você vai fazer a obtenção, tá bom? A Edileuza Lima, ela faz uma pergunta, eu acho que é isso que você acabou de falar. Em formulários do Google Forms, é validado pelo CEP? Sim, porque assim, faz parte do processo de aprovação, uma vez que você optou pela obtenção do consentimento de uma forma que não é escrita, você vai detalhar passo a passo de como você vai fazer a obtenção. Se o comitê de ética não aceitar, ele vai te devolver com uma pendência e você vai responder. A partir do momento que você mandou e o comitê de ética disse sim, você pode aceitar que você conseguiu o consentimento a partir do sim, concordo, você está dentro da legalidade. Então, você pode fazer dessa forma. Quem mais? A Sônia Regina Zerbeto. Tenho dúvida. Resgatar quanto aos juízes, quando que não há necessidade de TCLE? Tá. Os juízes, quando que a gente vai elaborar o termo de consentimento livre e esclarecido? Quando eu estou desenvolvendo um projeto metodológico. O projeto metodológico é aquele que ou eu vou validar um instrumento, que ele é de outra língua, ou eu vou construir um instrumento. Uma das etapas dele vai ser eu convidar pessoas para analisar junto comigo aquele meu material. Nesse caso, eu vou precisar do termo de consentimento livre e esclarecido. Aquele caso em que os meus participantes de pesquisa são, vamos supor, pacientes. Eu vou dar a minha experiência, né? São pacientes que vão implantar marca-passo. São eles. O meu TCLE é para o paciente que vai implantar marca-passo. Eu quero avaliar a qualidade de vida dele. Só que quando eu elaborei um instrumento de caracterização sociodemográfica e clínica, não é um instrumento psicométrico. É aquele instrumento de caracterização sociodemográfica e clínica. Data de nascimento, data da idade,
tempo de aguardo para o implante, o tipo de implante, a doença associada, a doença que levou ao implante. Eu tenho esse instrumento, que não é um instrumento psicométrico, é só para eu caracterizar a minha população, a minha amostra. Se eu quiser pedir para que 3 pessoas com expertise na área avaliem, para dizer assim, ó, ficou faltando você coletar esse dado, ou esse dado desse jeito que você está coletando, você não dá certo. Nesse caso, não precisa. Eu só preciso de TCLE para juízes quando eu estou com um estudo metodológico. Respondi? Ai, gente, é tão esquisito ficar olhando o computador. Karina, a Camila Paraíso. Em caso de estudo misto, quanti-quali, o que é melhor? Um TCLE para cada etapa ou um TCLE geral, já considerando as 2 etapas? Ó, se você fizer bem feitinho, assim, na minha opinião, você já deveria fazer um bem feitinho, fazer um só. Porque daí o participante, ele já vai saber que ele tem 2 momentos que ele vai participar da tua pesquisa. Porque senão corre o risco dele aceitar participar de uma e de outra não. Então, se você faz tudo em um termo só, é possível fazer, você faz bem, assim, esclarecedor. Você viu o exemplo que eu dei do meu? Eu pegava esse paciente no pré-operatório, eu precisava manusear prontuário e depois eu precisava voltar, depois da alta da UTI com ele. Então, assim, é só um punch, mas eu precisei desse paciente em 3 momentos. Então, eu acho que é mais seguro você já fazer um termo só, porque daí o participante, ele vai falar, bom, se eu aceitar participar dessa pesquisa, eu vou ter que participar pela etapa A e pela etapa B. Então, eu sugiro que você faça um só. Mais uma pergunta. Eu acho que o nome é esse, Gabi Sensão, é isso? Muito obrigada pela palestra. Gostaria de tirar uma dúvida quanto à aplicação de questionário para escolas básicas. É necessário um TCLE para os professores que participaram? Ó, o que acontece é assim, você vai precisar da anuência da direção da escola. Você precisa da anuência da direção da escola, e aí o termo de consentimento livre e esclarecido para os pais, e o termo de assentimento para a criança, se for acima de 6 anos. O professor, ele está vinculado com o diretor, então o diretor aceitando, o professor, ele não entra nessa, daí serão os pais, porque os responsáveis por essas crianças são os pais, não são os professores. Então, a instituição, na figura do diretor, concorda em participar, concorda, autoriza, é quando a gente fala da anuência. Então, o diretor, ele autoriza e vocês vão elaborar o TCLE para os pais e assentimento para as crianças. A Sônia Zerbeto. Alguns pesquisadores inserem que os dados serão anônimos, mas fazem recrutamento por e-mail. Neste caso, considero sigilo e não anonimato? Peraí, que tem mais uma perguntinha. Deixa eu só ir devagar aqui. É isso mesmo? Ó, uma coisa é recrutar, a outra coisa é entrar na pesquisa. Você pode até recrutar, você chama como você quiser. Mas a partir do momento que a pessoa aceitar participar da pesquisa, você vai garantir o sigilo e anonimato delas, tá? Não tem como. Você pode ir lá, o recrutamento é uma etapa, o consentimento é outra. A partir do momento que ele entrou na sua pesquisa, independentemente de que forma você conseguiu o consentimento, você tem que garantir o sigilo e o anonimato. Posso dar uma interrompida, Cá, nessa... Por favor. A questão do anonimato é a questão dos dados que a pessoa vai responder, né? Então, assim, o que tem que garantir é que ninguém vai conseguir te identificar enquanto participante da pesquisa, né? E isso você tem que tomar cuidado, porque às vezes, buscando no banco de teses da USP, o que a gente percebe é que no instrumento de coleta de dados, a pessoa coloca lá o nome, né? Então, assim, o nome, o registro da pessoa no mesmo documento, isso vai permitir que o participante seja identificado, né? Então, é isso que não pode acontecer, né? Que você tenha alguma forma de ligar a resposta à pessoa. Bem lembrado, é bastante comum, viu? Até hoje, como a gente participa muito de banca, a hora que a gente pega lá
a caracterização sociodemográfica e clínica, a primeira pergunta é nome. Então, não pode. Aí cada uma cria um mecanismo de que forma que vai identificar cada resposta, de maneira que você saiba quem foi que respondeu, mas se qualquer outra pessoa tiver acesso ao seu banco, ele não vai saber que o paciente 1 é a Dona Maria de Fátima, tá? Só um detalhe, se eu puder interromper. Então, o que eu sou de CEP, né? Então, assim, a questão de um código, né? A necessidade de codificar para que não tenha essa... Exatamente. Porque, assim, você manda o técnico para um e-mail de uma pessoa, você vai receber, às vezes, no e-mail. Então, se você tem outros pesquisadores associados, então isso já na nossa perspectiva lá, se perde um anonimato se você tiver esses e-mails. Então, você tem que fazer uma codificação para que as outras pessoas não tenham acesso a esses e-mails. Exatamente. É um grupo de pesquisa. Isso, de forma que qualquer pessoa que acesse teu banco não saiba quem é quem. Então, você tem que fazer essa decodificação. Aí fica a critério do pesquisador de que forma que vai fazer. Eu tenho muito... a minha experiência é mais com o termo físico mesmo. Então, como que eu faço? Eu faço por número sequencial, número 1, número 2, número 3. E aí, o meu bloco de instrumento, ele é separado do termo de consentimento livre e esclarecido, concorda? Então, assim, ó, aqui eu tenho o número 1 no meu bloquinho de instrumento de caracterização sociodemográfica e clínica. Aqui eu tenho o termo de consentimento livre e esclarecido, que está com o nome do participante e a assinatura. A hora que eu saio do hospital, eu estou com tudo isso junto num saquinho plástico. A hora que eu chego na minha sala da escola de enfermagem, o que eu faço? Eu sei que o número 1 é a Dona Maria de Fátima. Aí, o termo de consentimento da Dona Maria de Fátima vai para uma pasta, o meu bloquinho número 1 vai para outra pasta. Aí eu tenho um documento em Word no meu computador, que ele tem senha, só eu acesso, e aí eu monto uma tabelinha em Word. O número 1 é Dona Maria de Fátima. Entendeu? Só que assim, se alguém pegar a minha pasta de termo de consentimento de instrumento, não vai ter só número 1, número 2, número 3, e na outra pasta, só os termos de consentimento. Então, não sabe que a Dona Maria é o número 1. Então, eu criei esse mecanismo. Dessa forma, eu garanto o anonimato e a privacidade. Então, aí cada grupo, cada pesquisador vai ver a sua melhor forma de fazer, porque, por um lado, você tem que saber identificar. Se a Dona Maria de Fátima me liga depois de 3 anos e fala assim, eu não quero mais participar da tua pesquisa, eu tenho que pegar o meu bloquinho, eu falo bloquinho porque eu gravei tudo. Eu tenho que pegar meu bloquinho, rasgar, aí eu vou ver a Dona Maria de Fátima é número 1, eu vou no meu banco de dados e eu apago tudo que tem no meu banco de dados. E rodo tudo de novo. Mais alguma coisa? Quer complementar, Rô? Você também é do grupo de pesquisa? Pus até teu nome na apresentação, você viu, né? Nem perguntei. Eu vi, cara. Não, eu acho que é isso mesmo. A gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa questão de ligar o nome, identificar a pessoa, né, então ter o mesmo número, então numerar, como você falou, ou deixa na própria pasta com os documentos, a folha, com o número e o nome do paciente, quer dizer, isso não pode acontecer, né, o número do participante. Então, tem que tomar muito cuidado, porque isso sim é a questão do anonimato. Pessoal, eu vou abrir para mais 2 perguntas, que 2 horas eu já estou entrando em outra reunião. Aí eu não deixei meu e-mail disponível, olha que grossa. Mas no site da escola tem o meu e-mail lá. Se eu não conseguir responder todo mundo aqui, vocês fiquem à vontade, acessem a página inicial da escola, tem meu e-mail. Eu costumo fazer isso também presencialmente, pode mandar a dúvida por e-mail. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo, tá bom? Karina, eu vou disponibilizar seu e-mail já aqui no chat, tá? Tá joia. E mais uma coisa só, essa palestra, ela será disponibilizada no YouTube da escola, mais ou menos em 2 dias, tá? Porque agora ela vai para o rapaz que edita e depois ele coloca no YouTube. A Sônia Regina Zerbeto pergunta também com relação aos gastos de internet que o participante utilizará em pesquisa. O pesquisador tem que garantir esse ressarcimento? Cabe bem naquela questão que eu falei do ressarcimento, de ajudar com combustível, com alimentação.
Muitas vezes nós não temos recursos, então tem que estar muito claro no TCLE. Se você tiver condições de ressarci-lo, porque você tem um dinheiro de um fomento, você vai escrever lá. Você será ressarcido com tantos reais relacionados ao gasto com a internet. Se não tiver como ressarcir, você vai escrever. Não está previsto o ressarcimento com relação ao gasto de uso de internet. E aí o participante que vai ficar à vontade para falar se participa ou não da pesquisa, tá? É a mesma coisa se a gente fosse pensar numa presencial, de que a pessoa teria que sair da casa dela para ir para a escola de enfermagem, por exemplo, para percorrer uma das etapas da pesquisa, tá bom? E essa, então, é a última, né, Karina? Isso. Fernanda Miranda. Se for necessário fazer uma emenda, precisamos modificar todos os itens, caixas de texto, na plataforma Brasil, ou apenas, ou apenas inserir... Ai, espera só um pouquinho. É que o meu sai, você acredita? Desculpa, um instantinho só. Ou apenas inserir o projeto com as alterações em destaque. Quer que eu leia de novo? Quero. Se for necessário fazer uma emenda, precisamos modificar todos os itens, as caixas de texto, no Plataforma Brasil, ou apenas inserir o projeto com as alterações em destaque? Quando você faz uma emenda, tudo que for alterado tem que ser inserido novamente. Então, vamos supor que você vai alterar alguma coisa no teu projeto, não vai alterar o número de participantes, aí você não precisa alterar o número de participantes na plataforma. Mas vai alterar alguma forma de coleta de dados que implica no TCLE, aí você tem que mandar um novo projeto e um novo TCLE. O que acontece muito, por exemplo, esse projeto que a gente está rodando agora de Covid, qualidade de vida e qualidade de vida relacionada à saúde e sobreviventes à Covid. Nós precisamos inserir novos membros de pesquisa para ajudar a coletar, porque estava por telefone. Então, cada novo membro inserido, eu precisei mandar um projeto novo, com o nome da pessoa, dizendo o que ela vai fazer, e na plataforma inserir o nome dela na equipe de pesquisa. Precisei alterar o termo de consentimento livre esclarecido, porque tem o nome de todo mundo da equipe. Então, dependendo do que você vai demandar na sua emenda, toda alteração você tem que postar um documento novo, tá? Senão não passa, não basta só o projeto. Tudo que for alterado, alterou o orçamento, você manda um orçamento novo e o projeto e assim por diante. Deu para entender? Fernanda, você entendeu a resposta? Sim, entendi. Obrigada, Karina. De nada. Bom, pessoal, então eu vou encerrando por aqui, porque daqui a pouco eu vou tentar comer alguma coisa, que 2 horas tem reunião da comissão de pesquisa. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né, porque a gente sabe que o horário de almoço é um horário conturbado, com quem tem criança, então, hora de buscar na escola, pegar na escola. Gostaria de agradecer a presença, a paciência, a atenção, e assim, eu acho que é muito importante nós que fazemos pesquisa, pelo menos lermos essas resoluções e essa carta circular agora, mesmo que a gente não está fazendo projeto nesse momento com Covid, as formas de obtenção de TCLE que contém nessa carta, a gente pode usar também, considerando a resolução 510, desde que tudo muito explicado, detalhado no projeto de pesquisa. Então, assim, eu sugiro fortemente a leitura, para quem ainda não leu a resolução 466, que faça a leitura, assim, já vamos falar que não é legal, né, gente, a gente ficar lendo essas resoluções. Você começa a ler, você fala, meu Deus, onde que eu tô, pra onde que eu vou? Mas devagarzinho, vamos lendo, porque, assim, dá um embasamento muito grande na hora que nós estamos elaborando o nosso projeto de pesquisa, tá bom? Bom, é isso. Gostaria, então, de agradecer a todos os presentes, as colegas presentes aqui também. E me coloco à disposição. A Lilian vai disponibilizar o meu e-mail. Lilian, muito obrigada, viu, pela parceria de sempre, pela força. E reforçar que em breve a gente vai estar liberando o calendário das outras atividades do Senapec, para vocês se organizarem, que vem muita coisa boa por aí, viu, gente? Tá bem feitinho o calendário do primeiro semestre. Né, Lilian?
Trabalhamos Isso. árduo. Já já a gente divulga. Tá certo, então, pessoal. Então, eu me despeço aqui. Muito obrigada. Obrigada, Lilian. Obrigada a todos. Qualquer coisa, eu estou disponível no celular. Opa, no e-mail. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa tarde.